Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Além do Jaleco. Hoje estamos aqui com a doutora Mariana Velar. É um prazer ter você aqui com a gente, doutora. Bom dia, para mim é uma honra, muito obrigada pelo convite. É muito legal fazer parte de um movimento como esse aqui, para trazer informação de qualidade, né? E eu agradeço, estou muito honrada de estar aqui. Perfeito, e tenho certeza que a gente vai falar muita coisa, principalmente ali sobre os hábitos ali para o pessoal que quer melhorar de vida, né, doutora? A gente estava falando um pouquinho antes. Com certeza, com certeza. É um lema, eu falo sempre para os pacientes que não existe doença venosa bem controlada sem atividade física. Isso é uma realidade que elas precisam assimilar mesmo, porque é o que vai alavancar a vida delas e mudar a forma como elas estão sobrevivendo, né? Com certeza. E aí, doutora, antes de tudo, queria entender, né, até para o pessoal de casa que ainda não te conhece, te conhecer, você contar um pouquinho da sua trajetória, por que você decidiu seguir na sua especialização? Claro. Então, eu comecei tudo na medicina, como todos, né? E ali dentro da medicina eu já percebi dentro de mim uma vontade muito grande de atuar. Não só com a questão da conversa com o paciente, que é extremamente importante, mas eu sentia muita necessidade de atuar no corpo do paciente de uma forma mais... com mais vigor, talvez com mais sendo um pouco mais incisiva, né? Uhum. E eu acredito que é aí que aconteceu a bifurcação entre a parte clínica e a cirúrgica. Ali eu percebi que eu precisava fazer a parte cirúrgica, precisava realmente atuar na saúde do paciente de forma ativa, né? Uhum. E aí, a partir daí, a gente vai trilhando caminhos, né? Fazer cirurgia geral, passar pelos estágios de subespecialidades e entender qual é a sua aptidão, né? Que paciente é aquele que encaixa com seu raciocínio, que paciente é o que você percebe que realmente consegue ajudar. E aí, com isso, eu fui afunilando e encontrei a vascular. A vascular, para mim, na verdade, é uma área muito ampla, né? A gente pode trabalhar com diversas patologias e auxiliar na melhora, na manutenção do sistema vascular em diversas patologias. A gente atua partindo do médico do rim, a gente atua partindo do médico dos hormônios, do endocrinologista. Uhum. Então, a gente atua com muitas doenças clínicas, né? É uma área cirúrgica que atua muito nas doenças clínicas. Então, isso acho que mesclou tudo que eu gostava. Perfeito. E isso envolve também profissionais que a gente vai conhecendo, que a gente acaba admirando na caminhada, né? Uhum. Que acabam influenciando também nisso. Você vê um profissional brilhante, você vê um profissional capaz de modificar a vida de alguém com o conhecimento dele, com a postura dele. Então, você fala, nossa, né? Me deu vontade de fazer isso também. Uhum. Mas é de tudo um pouquinho, né? As coisas se encaixam assim e a gente encontra o nosso lugar e a nossa função. Perfeito. E aí eu me encontrei na vascular. Que legal, doutora. E eu queria que você falasse também dessa importância de ter outros médicos ali trabalhando em conjunto para a melhora do paciente. Com certeza, gente. Ninguém faz nada sozinho na vida, né? Ninguém faz nada sozinho. Isso é uma verdade que a gente já sabe. Mesmo que seja pela família que está por trás da gente, mesmo que seja os amigos, né? As pessoas que colaboram, os associados e também os colegas profissionais de saúde. Nesse sentido, o corpo humano é um só, né? Sim. Então, a gente se subdividiu para conseguir cuidar bem de cada sistema, mas o corpo humano é um só. Então, muitas vezes, quando chega a queixa para mim no meu consultório, às vezes essa queixa não vai ser resolvida por mim, mas eu preciso entender o paciente como um todo para eu identificar, não, esse paciente aqui, igual dor na perna. Qual que é a queixa que chega no consultório vascular? Dor na perna. Aí, dor na perna pode ser muscular, articular, nervos. A gente tem a questão do lipedema, que tem uma dor na perna muito grande e é uma doença sistêmica, uma doença metabólica sistêmica, entendeu? Então, eu preciso contar com os meus colegas. Então, sempre tenho aqui no bolso um nefro, um endocrinologista, um reumatologista, um hematologista. Tem que ter. A gente precisa ter essa união para conseguir ajudar o paciente como um todo. Perfeito. E quais são as maiores dores que as pessoas chegam lá na primeira vez no seu consultório e falam para você? São duas bem específicas. Tem dois perfis de paciente muito específicos. O paciente que sente dor há muito tempo. Já chegou até a fazer uma cirurgia, mas nunca conseguiu realmente controlar essa dor dele. E tem o outro paciente que é a dor do social, a dor do comportamental, aquela paciente que se limita à roupa, aonde vai, o que vai fazer, por
receio do desconforto visual que ela mesma tem da perna. E é muito engraçado que muitas vezes as pacientes chegam super incomodadas com as próprias pernas e são pessoas que, se eu visse na rua, talvez eu nem repararia. Mas aquilo é tão marcante para ela que aquilo define. Ah, doutora, a última vez que eu usei uma saia foi quando eu estava na minha última gestação. 35 anos atrás. Sabe? Então, tem essas duas. E tem a paciente que realmente sente muita dor. Que chega, assim, com a face já de muita dor, que não consegue controlar a doença dela. E geralmente tem alguma idade específica? Os dois públicos, tem o público ali entre 50 anos e o público dos 35 a 40. Que são esses dois perfis diferentes de pacientes. E nesse meio tem o mix and match dos dois, né? Sempre tem. E aí, doutora, a gente estava conversando um pouquinho nos bastidores, né? E você falou que muito dos problemas, né, que essas pessoas têm ali com 30, 50 anos ou até mesmo mais, poderiam ser resolvidos ali com uma boa rotina, né? Bons hábitos. Eu queria que você falasse a importância desses hábitos e quais hábitos são. Com certeza. O nosso corpo, ele vive de ciclos. Ciclo sono e vigília. Ficar acordado, dormir na hora certa. Ciclo menstrual, ciclo da própria senilidade, né? Dos anos passando, do nosso corpo deteriorando. Então, tudo na nossa vida são ciclos. E quanto mais você inclui no seu cotidiano os ciclos saudáveis, melhor vai ter uma resposta no seu corpo. O que acontece com a doença venosa em específico? Ela é uma doença genética. Então, o grau da sua doença já é predeterminado pelo sequenciamento genético que você recebeu. Se veio da avó, se veio da bisavó, se veio da mãe, se veio do pai. Então, vem de algum familiar aquela coisa e aquela doença vai se desenvolver. Ela vai se desenvolver. A gravidade e as consequências e as complicações associadas é nisso que você pode trabalhar. Você pode cercar isso através de bons hábitos. Certo? Então, eu tenho a safena doente, eu obrigatoriamente vou ter varizes grosseiras quando eu tiver 40 anos, eu vou ter varizes grossas após a minha gestação, eu vou ter uma trombose por causa dessas varizes grossas? Não, você não precisa chegar lá. Desde que você tenha um diagnóstico precoce, um tratamento bem adequado para o seu cotidiano, as suas necessidades, né? E isso inclui os bons hábitos. Então, por exemplo, paciente que é sabidamente portadora de doença venosa, ela sabe que ela tem doença na safena, ela sabe que ela tem refluxo, que é o nominho que vai aparecer ali no laudo para ela. Essa paciente, ela tem que casar com a atividade física. A paciente chega para mim, eu dou o diagnóstico para ela, eu dou junto, olha, esse diagnóstico vem junto com a atividade física para sempre. Arruma uma academia, um pilates, algo que você goste. Academia é melhor, musculação é melhor. Arrume uma musculação, que o ambiente te ajude a ir para lá, a querer ir para lá, porque isso é importante, nossa cabeça é o que manda. Então, arruma esse ambiente gostoso para ir fazer o exercício e vai e não larga mais. Porque é isso que vai impedir você de ter sintomas. É isso que vai reduzir a progressão, a velocidade e o agravamento da doença. Então, assim, é definidor. Eu tenho pacientes que chegaram para mim com a doença venosa descompensada, já operadas há muito tempo, onde ali não havia possibilidade de operar novamente, e ela controlou a vida dela com atividade física, uso de meia, bons hábitos. Então, assim, é possível. E se ela tivesse feito isso lá atrás, talvez ela não tivesse que chegar nesse sofrimento da dor, do desconforto, de não conseguir pôr meia, de ser uma coisa super sofrida, né? Então, muitas pacientes eu tenho que desconstruir a imagem que elas têm dos bons hábitos para elas entenderem que não é tão difícil assim. E essa é uma conversa que eu tenho na consulta que eu gosto, que é: como é seu dia? Como você faz? O que você faz? Que hora você faz? Que momento que você tem um prazinho? Porque todo mundo tem. Se a gente fica no telefone meia hora, 40 minutos, é porque a gente tem um tempinho. Sim. Então, assim, é esse tempinho que eu quero resgatar. É esse tempinho que eu quero encontrar na vida da pessoa para ajudar a colocar esse ciclo em prática. Porque não adianta nada você falar assim: bem, você tem que fazer atividade física, beber 2 litros de água por dia, usar meia de compressão. Ou, quando? Em que momento? Como que eu vou adaptar isso? De que forma que eu vou introduzir isso na minha vida realmente? Então, é nisso que eu fico trabalhando com o paciente. Não adianta eu dar uma lista de tarefas.
Tem que ajudar a entender como ele vai fazer aquela tarefa. Cada paciente tem um cotidiano. Doutor, isso é muito legal mesmo ali, porque fica a pessoa vê que você se preocupou em entender como que é ela e como que ela faz para chegar onde ela precisa chegar ali, né, para cuidar da saúde dela. Sim, e os exemplos das próprias pacientes que vão e voltam me contando, eles que fundamentam isso, né? Sim. Então, assim, eu tenho pacientes que têm um cotidiano difícil, que têm uma renda que não é tão grande assim, mas elas conseguem se adaptar e introduzir esse ciclo saudável e controlar a doença delas e ser protagonista nisso, que é o que precisa. É uma coisa muito específica, uma informação muito clara e específica que eu gosto de dar. Quando você opera das veias, você não está curado da doença. Quando você retira a veia doente, você só retirou aquela veia que já adoeceu. A doença é genética, ela está em você. Então, as outras veias que tem no seu corpo, elas vão adoecer com o tempo. Então, entendam, operar não vai te curar. Entendeu? Essa é uma mensagem que precisa ficar. Doença venosa bem controlada com atividade física, com meia de compressão, quando indicado, e sempre acompanhar com vascular. Porque quando tiver lesão que precisa ser tratada, trata, controla. Surgiu uma nova? Controla. Surgiu outra nova? Controla. Você sempre está um passo à frente da doença, porque aí a complicação não chega. Perfeito. E essas pessoas que já têm esse histórico que você comentou, de quanto tempo ela tem que passar com a cirurgiã e quais são os exames ali que tem que estar na rotina dela ali uma vez, 2 vezes por ano? Perfeito. A cirurgião vascular, a gente é bem pragmático, direto. A gente não pede muito exame. A gente entende a saúde de uma forma holística até às vezes. Então, é muito simples, na verdade. Beba água, coma alimentos saudáveis, durma bem e faça atividade física. É bem simples. Então, o paciente chegou para mim completamente descompensado, completamente descontrolado, diabetes descontrolado, pressão alta descontrolada. Eu vou direcionar esse paciente para buscar os outros médicos para ajudar no controle dessas doenças. Vou atuar ali explicando o que ele tem que fazer e vou falar, olha, tratamento intervencionista da minha parte agora, vamos esperar, vamos controlar as coisas primeiro e você volta em 6 meses, 3 meses para eu ver. Beleza, voltou fazendo tudo certo, está tudo ótimo. Quer fazer algum tipo de tratamento intervencionista para melhorar a qualidade visual da perna? Ou tem alguma doença funcional? Tem lá um problema na safena que precisa ser resolvido? Aí a gente vai atuar nisso dentro do paciente bem compensado clinicamente. Você vê o tanto que é importante para mim. Eu não inicio o tratamento num paciente que está com as outras coisas desorganizadas, porque é um organismo só. Então, eu preciso que a base do paciente esteja muito bem organizada para que eu atue. Beleza, esse paciente, fiz um tratamento, nós conseguimos controlar bem a doença, regrediu o estágio da doença dele, era estágio 3, foi para estágio 1, está sem dor, dia a dia bem estabelecido, doenças bem controladas. Quando que eu vou ver? Dali 1 ano. Se dali 1 ano ele estiver completamente bem controlado, vai se passando. Então, assim, é uma especialidade que consegue deixar o paciente bem independente, desde que a parceria seja bem fundamentada, que tenha um vínculo bem estabelecido, tenha uma comunicação muito clara e fácil, e o paciente segue, né? Aí a gente consegue ter segurança de espaçar, porque é passível do paciente ser independente. E aí a gente vai avaliando nesses encontros mais distanciados se existe uma nova lesão que precisa ser tratada. Se existe, faz o tratamento, de novo, um distanciamento maior, até quando o paciente sente necessidade, ou a gente vai revisando no prontuário e vê que está na hora dele vir. Mas é bem tranquilo, assim. Doutora, eu queria que você contasse uma história de um paciente, uma paciente sua que na primeira consulta era uma pessoa e depois do seu acompanhamento mudou completamente o semblante, o jeito dela, porque acho que é muito inspirador ali, até para as pessoas que estão passando ali por um momento mais difícil. Eu tenho uma paciente que é de ouro. Ela chegou para mim, ela tinha feito uma cirurgia há 14 anos atrás, tinha retirado as 2 safenas e só, né? A vida aconteceu, foi criar os filhos, não fez atividade física, chegou bem acima do peso, tomava bastante sol, bem morena. Eu tô falando isso vai fazer sentido depois.
E aí ela chegou para mim muito sintomática. Ela já estava num processo de melhora dos hábitos de vida. Então, ela já tinha começado a musculação, ela já tinha ganhado massa muscular e ela já tinha melhorado um pouco a alimentação dela. E aí, depois da consulta, a gente conversou, ela até demorou um pouco para voltar de novo, porque o filho tinha passado por um problema de saúde e tal. Então, aí ela voltou um pouco depois e ainda meio desanimada, ainda não muito bem adaptada à meia, ainda receosa com relação a qualquer outro novo tratamento, porque ela tinha tido uma experiência meio ruim nessa primeira cirurgia, tinha muito receio de ser anestesiada novamente. E aí, no nosso segundo encontro, eu pude tranquilizá-la um pouco mais, conversar um pouco mais sobre técnica, né? Porque a primeira cirurgia que ela fez foi a cirurgia convencional, onde o método que a gente tinha era a gente realmente passava um fio por dentro da veia, amarrava a ponta e tracionava, tirando a veia de dentro da perna da pessoa. Então, é uma lesão um pouco mais traumática, né? Então, a pessoa geralmente fica 30 dias afastada do trabalho, é uma coisa um pouco assustadora. E então, quando eu pude propor para ela uma outra técnica, e eu propus um plano, né, para ela. Eu falei, olha, primeiro a gente tem que fazer isso, aí depois que a gente fizer essa primeira etapa, a gente vai dar um tempo para sua perna, a gente vai começar as outras etapas complementares. Então, foi um acompanhamento de 9 meses que eu fiz com ela, encontrando mais ou menos a cada 60 dias. E então, o primeiro passo foi a gente controlar as varizes grossas dela. Fizemos a cirurgia com essa técnica nova, que é o endolaser, né? Ela é muito menos traumática, então o que a gente basicamente faz é entrar por dentro do vaso sanguíneo com uma fibra que na ponta tem um laser, ele aquece e vem colando a veia. Então, a veia vai fechando instantaneamente. Então, ela já teve um pós-operatório muito mais tranquilo. Isso deixou ela um pouco mais confiante e ela continuou firme na questão da atividade física e da musculação. Da musculação e da alimentação. Beleza. Quando ela voltou do pós-operatório, que já tinha cicatrizado melhor, que a gente começou as etapas complementares, ela já voltou bem mais magra. E quando eu a vi, eu falei, nossa, como você perdeu bastante peso, parabéns. E ela não conseguia enxergar isso. Ela não via isso. Eu não tô vendo o resultado, não tô vendo. Aí tá. Sempre como a gente ia encontrando para fazer as etapas de tratamento, eu sempre ia conversando, eu brinco que era um mantra, né? A gente vai falando. Então, ela foi se adaptando melhor. Quando ela voltou das outras vezes, ela já estava usando a meia de compressão nos momentos que eu pedia. Então, ela já estava ficando mais confortável, ela já não estava mais sentindo dor na perna, ela já foi ficando mais animada. Nas últimas 2 etapas, ela quase que não queria ir mais, porque ela achava que já estava bom. E eram as etapas importantes de refinamento, do visual, que ela também queria. Tá, aí a gente conseguiu finalizar o tratamento, né? Consegui encontrá-la no final desses 9 meses. E, assim, o resultado aos meus olhos era, assim, gritante. E ela não conseguia ver. Porque como tinha muitas varizes, a gente tinha fechado muitas, ao meu ver, a gente já estava com uma vitória muito grande. Mas ela não conseguia ver. Eu falei, então a gente vai encontrar uma última vez. E eu vou te trazer seu antes e depois pessoalmente, que eu costumo mandar, né, para os pacientes. Aí ela, tá bom. Aí montei o antes e depois e pus para ela. Quando eu montei, até meu noivo falou, eu acho que as pessoas vão pensar que é outra pessoa. Porque era discrepante. Nossa. Tanto a cor da perna dela, porque ela parou de tomar sol, porque esse é um detalhe do tratamento da doença venosa. Eu preciso que a paciente não tome sol. Porque como todas as agressões provocam inflamação, pode pigmentar, ficar manchadinho. Sim. Então, ela foi muito taxativa com isso. Então, ela tá uns 2 tons de pele mais claro, assim, de uma foto para outra. As varizes melhoraram 80%, assim, eu consigo dizer. Muito relevante. E dava para ver a perda de peso. A hora que ela começou a ver as fotos, ela não acreditava. Aí ela me pediu para ver as fotos originais. Eu falei, aqui, ó, a data da sua consulta, é a sua perna. Ela teve um choque tão grande, assim, entre uma foto e outra, que ela me marcou. Essa paciente me marcou. E é incrível como, quando a parceria é muito firme, o resultado é muito maior. Então, quando a paciente entende a importância da compressão, a importância de ficar com curativo, a importância de não tomar sol, de se proteger, de cuidar da pele, todos os detalhes, o resultado é muito bonito, sabe? E poder proporcionar, mostrar isso para ela, mostrar que ela foi capaz de fazer 60% do serviço,
é uma parte muito legal. É uma parte muito gratificante, sabe? Muito gostosa de fazer. Essa paciente me marcou por causa disso, porque houve uma melhora global de todas as partes. Porque muitas já chegam lá fazendo atividade física, muitas já chegam com uma queixa só visual, então você melhora o visual, ok. Mas ela foi tudo. Bem-estar, saúde, visual, tudo nela melhorou. Que legal. E aí mostra também a importância da pessoa, lógico, você vai diagnosticar, vai trazer toda a parte científica ali para ela, né? E dar o direcionamento, mas se essa pessoa não fazer o que você mandou, Exatamente. não tem como fazer milagre, né? Aí. Exatamente, exatamente. Ela foi, assim, ela foi perfeita na postura dela, em todos os receios, em todas as fases dela. Então, tem essas fases. No processo de tratamento. Tem a fase de, acho que não vou conseguir. Tem a fase de, estou conseguindo mais ou menos e estou insatisfeita. E tem a fase de, finalmente, conseguir me adaptar. Então, respeitem-se, tá, galera? Cada um com o seu dia a dia, cada um com a sua história, mas tem jeito. Sim. Né? Ela é uma mãe de 3 crianças. Ela e o marido tocam um serviço deles. Então, ela é uma pessoa super atarefada e ela conseguiu, né? Cada um vai ter que montar a sua rotina ali para trazer o resultado que essa pessoa quer. Por isso que é tão importante ali essa primeira consulta ali com você, que você vai desmiuçando cada uma, né? Essa individualidade, né? É importante entender a individualidade de cada pessoa. Perfeito. E vamos falar também um pouquinho sobre a trombose, né? Muitas pessoas já ouviram falar, até é um pouco comum, né, aqui. Nossa, eu vou te falar, no último ano a gente teve um aumento de 100%. Eita. Então, eu queria que você trouxesse também os principais sintomas, o que essa pessoa ali pode fazer também para melhorar, lógico, com um acompanhamento ali médico. Sim. Trombose é um quadro exuberante, é um quadro que você não deixa passar. É uma dor na perna que começa pontual, não melhora. Não melhora com posicionamento, não melhora com dipirona, não melhora. Ela não melhora, ela só piora, ela não passa com o tempo. E junto com a progressão da dor, começa a ter um certo inchaço na perna. E esse inchaço, ele não cede. Você dorme, acorda. Por que eu tô falando isso? Porque a trombose, ela pode ser pequena, num vasinho pequeno, e ter essa história que eu tô contando. Ou ela pode ser uma trombose grande, exuberante, que te dá um inchaço muito rápido, uma dor forte. Então, ela tem as suas graduações, mas a ideia é essa, é uma dor na perna, geralmente numa perna só, que não passa, não melhora. Ela vem acompanhada de inchaço. E se você tem esses 3, se você está vendo isso na sua perna, ultrassom. Tem que fazer ultrassom e precisa levar para o vascular, tá? Porque se a trombose é uma trombose menor, pequena, num vaso menor, ela é menos preocupante e ainda assim ela precisa ser tratada porque ela pode progredir para uma trombose maior. E se a trombose é grande, num vaso grande, o risco dela se deslocar e ir para o pulmão e fazer uma complicação pior, que é a embolia pulmonar, essa trombose precisa ser tratada muito precoce. Então, não subestimem a dor na perna. O que acontece na nossa vida, né? Nós, seres humanos, viemos ali de um ambiente natural, né? Onde a gente se movimentava muito, a gente precisava se movimentar muito para sobreviver, quando a nossa vida ainda era natural. Com a nossa vida mais artificial e sendo num trabalho mais estático, sentado, muito em pé, a gente se movimenta pouco, faz pouca força, faz pouco exercício, essa mudança nos nossos hábitos de vida também está mudando muito a chance, né, de ter uma trombose. Então, hoje, por exemplo, não é difícil, não é incomum motoristas de aplicativo chegarem para nós com trombose. Por quê? Seja moto, seja carro. O que faz o dia inteiro? Fica sentado, né? Não bebe água porque não quer parar para fazer xixi. Então, assim, é um ambiente muito propício. Por isso que vocês já ouviram falar que quando vai viajar de avião, sempre tomar cuidado, o risco de trombose é maior. Por quê? Porque no avião você não quer beber água para não ter que levantar, para não incomodar a pessoa do lado, para levantar para ir ao banheiro. Você também não liga muito de beber água e observar isso, que você tá sempre com mala, sempre na fila, sempre, né? E passa ali 2, 3, 4, 5 horas na mesma posição sem mexer o pé. Então, são situações muito propícias para a formação de uma trombose. Aí você agrega isso ao fato da pessoa, às vezes, fumar.
Cigarro, gente, 10% a mais de chance só de você fumar. Só de você pôr um cigarro na boca já é 10% mais a chance de ter uma trombose. E isso se acrescenta a cada cigarro que você fuma. Fora isso, próprios doenças básicas, né? Diabetes, que facilitam a formação da trombose. Então, os pacientes que são mais sensíveis a esses momentos, pacientes diabéticos, pacientes doentes renais crônicos, pacientes que já tiveram uma trombose anterior, pacientes que têm doenças do sangue, tipo lúpus, SAF, né, que são, enfim, Medicaid, mas essas pessoas nesse ambiente, elas têm uma propensão muito grande a fazer a trombose. E muitas vezes a trombose pode ser o quadro inicial de muitas dessas doenças. O paciente descobre que tem um monte de doença porque teve a trombose, foi procurar a causa, descobre outras doenças. Então, assim, não subestimem, porque está muito comum, porque o nosso cotidiano não está colaborando muito para ter um corpo saudável. Então, sentir uma dor na perna persistente, está inchando, não está melhorando, não subestima. Procura ajuda. E a galera também que está trabalhando bastante no home office, né? Que aí fica sentadinho, sentada ali só no computador também, olhando assim a mesma posição sempre ali, também tem esse agravante ali, né? Com certeza, com certeza. E assim, o pessoal pergunta muito às vezes tem trombose nos braços, é mais incomum. Então, por isso que a gente foca tanto na perna, tá? Sim. Então, é sempre isso, sempre essa historinha. Se tá acontecendo, checa, não custa nada checar. Vai lá, checa, vê se é isso. Perfeito. E aí, doutora, também pra gente completar, queria falar sobre o lipedema. É uma sim. doença que foi descoberta, vamos dizer assim, né? Há pouco tempo. Ela não foi descoberta há pouco tempo, ela entrou em destaque há pouco tempo, né? Em destaque há pouco Nós temos, inclusive, colegas pioneiros aqui no Brasil em lipedema. Um dos maiores escritores de artigos é brasileiro, né? Legal. Então, assim, é uma doença muito ampla. É uma doença difícil de compreender. É uma doença que está sendo entendida. É uma doença genética, metabólica, né? E ela agora está conseguindo entender a associação de genes entre outras doenças, porque metabolismo é uma das coisas mais complicadas que a gente já estudou. Assim, é muito difícil de entender tudo, cada partezinha dele. E o lipedema, ele é um apanhado geral de coisas que pode interferir na compensação ou descompensação dele. E o papel do cirurgião vascular no lipedema as pessoas até tendem a pensar que é muito, muito grande o papel do vascular no lipedema, mas não tanto. O papel do vascular no lipedema é realmente conseguir diferenciar. Essa paciente tem doença de varizes e tem lipedema. A dor é do lipedema, a dor é das varizes. É a gente que entende o que está descompensado na paciente, até porque operar varizes numa paciente descompensada de lipedema, não pode, não dá. Ela é intolerável. Sim. Então, o papel do vascular é justamente entender, porque a doença venosa ela está muito associada ao lipedema. Geralmente, essa paciente é coportadora das duas coisas. E aí você tem que compreender se a dor dela vem da doença que você trata ou não. E aí é aí que entra aquela questão que você falou até de eu contar com colegas, né? Aqui no lipedema é nutricionista, fisioterapeuta vascular, precisa ser, para entender a necessidade da paciente, porque drenagem manual em paciente com lipedema, a paciente urra de dor, fica toda roxa. Então, o fisioterapeuta precisa entender o que está fazendo. Sim. Endócrino, muitas vezes, para controle tanto de hormonal, estudo hormonal, na verdade, né? E entender se tem algum distúrbio hormonal que pode estar contribuindo para a descompensação da doença. E, por último, mas não menos importante, o nutrólogo, né? O nutrólogo ajuda pra caramba. Então, assim, a gente conta assim, com muitos colegas para conseguir ajudar essa paciente. Porque essa paciente, aquela questão do dia a dia que eu falei, essa daí a gente vai ter que trabalhar fortemente no cotidiano dela. É ela que vai controlar a doença dela, não é nenhum desses profissionais. Esses profissionais vão orientá-la, né? Sim. Então, assim, essa paciente, ela precisa ser protagonista. Ela precisa ter independência. Então, assim, ela vai pro nutricionista para entender quais são os alimentos que para ela são pró-inflamatórios. Gente, glúten não é inflamatório para todo mundo, viu?
Lactose não é inflamatório para todo mundo. Uhum. Esses alimentos são inflamatórios para algumas pessoas e elas têm que compreender. Então, vai começar ali um diário alimentar para entender o que são os alimentos que faz ela fazer retenção de líquido, faz ela fazer inflamação da gordura das pernas. E aí depois entender isso com um nutrólogo e endocrinologista para ver se tem algum distúrbio hormonal associado que pode estar favorecendo a piora das dores dela. E a fisioterapeuta para controle do volume mesmo da perna. Hoje em dia a gente tem técnicas de enfaixamento, a gente tem tábua vibratória, a gente tem exercícios específicos, exercícios inclusive que a paciente consegue introduzir no cotidiano dela. Uhum. Então, assim, ficou um assunto muito em alta, ainda bem, porque precisava dessa atenção. Uhum. A gente tem muitas mulheres que estavam sofrendo com isso e sem saber que profissional buscar. Então, foi um ótimo boom, graças a Deus, ajudou muita gente. Mas é uma doença extremamente complexa. Não é uma gordura que dói na perna, gente. Uhum. E assim, as mulheres que têm lipedema, busquem informação. Busquem informação correta, gente. Busquem profissionais bons. Busquem os grandes autores desses artigos. Busquem ciência, porque tem muita informação boa. É só a gente procurar no lugar certo, na fonte certa. Com certeza, doutora. E aí, até trazendo um pouquinho para o pessoal que ainda não te conhece, né, e quer te conhecer mais, queria que você passasse suas redes sociais e também você está de mudança, está vindo aqui para São José dos Campos, né? Isso, eu vou vir para a região logo menos, então vai ser uma honra vir para cá e trazer essa forma de cuidado que eu gosto de ter com as minhas pacientes. Meu Instagram é doutora Mariana Vascular, bem simples. Uhum. E me sigam, por favor. Lá eu levo um pouco de informação de uma forma leve, uma forma até cômica às vezes, porque eu sou assim, né? Uhum. Mas me sigam lá porque as informações que eu passo são justamente para isso, para ajudar no cotidiano. O resto a gente faz no consultório. Perfeito, doutora. Então, quando você vier para cá, vamos marcar mais vezes ali pra gente fazer outros episódios. Pode ser falando sobre cada doença que a gente falou aqui de uma forma mais geral. Tá bom? Espero que você tenha gostado de ter vindo. Agradeço muito o espaço. É sempre muito bom poder trazer um pouco da opinião e da visão que a gente tem, né? Da vivência. E vou fazer... Sempre que eu puder vir aqui contribuir, vou estar disponível, porque é incrível o trabalho que vocês estão fazendo. Agradeço muito. Que bom. A gente que agradece, doutora. E você que chegou até aqui, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar seu like para não perder nenhum conteúdo, que eu te espero no próximo episódio. Até mais!